A seguir, Distopia Rastreada. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. Aumente o som, porque já vai começar. Distopia Rastreada. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Quem fala é Beethoven Sattler, meio homem, meio máquina, um tira completo. Sou Luiz Felipe e hoje vamos falar um pouco sobre o robô que usa Rider de metal. Clássico. Sou Douglas Lima e o Robocop agora tem cota racial. Fiquem agora com a leitura de e-mails. Olá, ouvintes, vamos para a primeira leitura de e-mails, hein? Quem diria? Depois de 5 podcasts, chegamos a uma leitura de e-mails. Vamos lá. Tem um comentário no site do nosso amigo Van Clairboy. Ele comentou sobre o podcast 5 que a gente falou sobre Sessão da Tarde, né? Então, ele falou assim: galera, ficou muito top. O banner ficou bem feito, o áudio ficou show e a voz limpinha. Parece o Beethoven falando. Bom, é que a gente teve um probleminha com os áudios, né? Nos primeiros, mas a gente tá consertando isso aos poucos. E valeu aí, boy. Escreva mais pra gente. E tem 2 e-mails também, um de Caio, que ele comentou assim, basicamente a mesma coisa, mas em outras palavras, né? Que ele falou assim: oi, estou gostando bastante do trabalho de vocês, mas tomem cuidado com o áudio de alguns participantes, às vezes não dá pra entender o que eles falam. Nem é o headset da pessoa, às vezes é a conexão mesmo, mas a gente tá tentando melhorar isso aí, né? Devagarzinho, né? Nós somos iniciantes, estamos fazendo novas descobertas, nós temos aí uns cientistas já pesquisando aí, entendeu? Não, mano. Nossos cientistas já descobriram até uma cura pra hemorroidas. Agora só falta a cura pro áudio. Pro áudio aí. Então, o e-mail 2 eu vou deixar o Douglas ler, hein, que ele participou também com a gente. Vai lá, Douglas. O e-mail do número 2 foi o do Augusto, né? O Augusto disse: sou muito fã de Conan, achei foda o podcast sobre ele, mas vocês poderiam ter falado mais sobre o remake. Ô, Augusto, não, a gente o remake é uma bosta, cara. O que falar, né? Do remake é uma bosta. Mas sua cobrança é válida, assim. Acho que também faltou a gente falar um pouquinho, valorizar um pouquinho mais o esforço, né? De tentar trazer de novo um clássico ao cinema atual, né? Não deu muito certo, né? O Jason Momoa talvez até seja assim um bom ator, mas eu acho que principalmente os roteiristas deixaram muito a desejar. A gente sabe que o processo de criação é um processo difícil, mas mesmo assim acho que poderia ter investido pelo menos na qualidade do som, né? Como aconteceu nos outros com aquelas músicas icônicas, né? Tava falando tão bem, né? O clássico, na hora que chegou nele, desanimou. Os clássicos realmente tornaram cult mesmo, né? O Conan tornou, por causa do Schwarzenegger, né? Um exemplo de feracidade, né? Porque a gente fala o que mais escuta aí, né? Vou cortar você igual o Conan. Então, realmente não chegou a ser clássico, muito menos um filme bom. Então, gente, se quer falar conosco, mande um e-mail para contato@distopiarastreada@gmail.com ou acesse nosso site distopiarastreada.wordpress.com ou nossa fanpage no Facebook, Distopia Rastreada, que é o único que tem lá. Só vocês digitarem lá, vocês acham. Ninguém mais tem esse nome. E outro também, se vocês quiserem xingar, quiser mandar dinheiro, qualquer coisa. Também, principalmente. Precisando, eu só tenho 3 camisas aqui, se algum de vocês puder mandar. Então é isso aí, gente. Até a próxima leitura de e-mails. Valeu. Hoje vamos falar sobre um dos maiores ícones robóticos da década de 80. Depois de 20 anos, ganhou um novo filme pelas mãos do diretor brasileiro José Padilha. É isso mesmo, meus amigos. Vamos falar sobre a franquia Robocop. Então, vamos lá. Que porra é essa? Tentando imitar o robô.
Então vamos começar com um clássico de 1987 do diretor Paul Verhoeven, Robocop, ou Policial do Futuro. Então, gente, a história ela se passa num universo assim bem distópico, né, da cidade de Detroit. É um futuro, na verdade. No filme eles não te falam assim, estamos no ano de 2054 ou algo assim. Você vai juntando peças no decorrer do filme, você percebe que está no futuro. Num futuro não tão distante, né? E Detroit sempre teve essa fama de cidade violenta, né, cara? É tipo um Valadares, só que americano. É tipo... As piadas regionais é foda, né? Querem construir outra cidade, né? Uma cidade utópica, a atual Detroit, tá na ruína financeira e a criminalidade, velho, tipo, tá à solta, né? Tipo, ninguém fazendo o que quiser da cidade. Cara, Detroit, assim, na realidade ela é assim, tanto que tem uma reportagem que eu até tenho aqui da revista Super Interessante, uma reportagem de 2013, do ano passado, falando assim que Detroit tá devendo cerca de 20 bilhões, cara, e ela pediu falência em julho do ano passado. Já faz muito tempo que ela tá quebrada, sacou? E o filme é de 87, né, cara? Olha pra você ver. Os problemas já se arrastam há muitos anos. E dentro da história do filme, a própria prefeitura da cidade, ela quis fazer um acordo pra tentar salvar a cidade, né? Que além de morrer muita gente, a violência tá alta, os policiais também estavam morrendo, né, cara? Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. Não, a prefeitura de Detroit, ela tentou com um acordo assim com a OCP, né? A OCP no filme ela é uma mega corporação, muito endinheirada e tal. Aí o acordo foi o seguinte, dentro do enredo do filme, né? A polícia ficaria na mão dessa empresa, só que em troca eles tinham um projeto pra cidade chamado Delta City, que é o que o Luiz falou, né? Eles queriam destruir a cidade e poder construir uma nova em cima. Uma cidade independente, né? Como se fosse uma cidade-estado. Pra poder ver se salvava aquele lugar ali, né? Mas os policiais, eles começaram a não concordar com isso, porque já dos diversos problemas, né? Já dos companheiros de trabalho morrendo e tal. Então a OCP, ela sugeriu, dentro deles lá, tendo reuniões e tal, surgiram dois projetos. Um do Ed 209, que era um robô muito toscão, né, cara? Stop motion alto. Eu ri demais daqui. Massinha só. Ele fazia barulho de tigre, cara. Não tinha sentido. Pra que aquilo? Que ele fazia barulho de tigre e ainda pegou fogo. Era muito ruim. O outro projeto, que era mais ousado, era bem ousado, porque envolveria um corpo humano mesclado com a máquina, né? Um ciborgue. Sim. Que era intitulado Robocop. Porque eu não sei porquê, né? Na verdade, o nome do filme devia se chamar Cybercop, não? Em vez de Robocop. Porque não é um robô policial, é um meio robô, meio humano e policial. Em 80, eles estavam com essas histórias assim. A maior fonte criativa era misturar humano com máquina devido à popularização do computador, né? Tanto o principal concorrente dele, né? Que era o Exterminador do Futuro na época, bordava um pouco isso. Isso, Exterminador, Estado de Sal e vários outros filmes que... Porque, tipo assim, o que vendia computadores, até em algumas propagandas antigas da Apple, você vê fazer o ser humano interagir com a máquina, mesmo quando essa não é realmente era a intenção do computador, mas a visão era aquela antigamente, o ser humano interagindo com a máquina, se fundindo com a máquina para criar outra coisa, entendeu? Aí isso aí era a fonte criativa dos anos 80, né? E foi através dessas fontes aí que foi criada esse Robocop. E aí no caso essa é a segunda versão, né? Que foi mais abordada. Eu acho que a primeira ia funcionar melhor, viu? Se fosse olhando direitinho. Porque um barulho de tigre assusta qualquer vida louca, né? Mas então, como que deu errado esse primeiro projeto, logo na apresentação, vocês lembram? Nossa, cara, é toscão, velho. Pede pra baixar e tal. Acho que é ser estagiário, só pode, velho. Aí então, o segundo projeto ele ganhou uma força, né? Mas aí, quem ia se voluntariar pra isso? Não ia ter jeito, né, cara? E quem é doido? Ia causar muita polêmica. No novo filme, por exemplo, eles tentaram, no de 2014 agora, eles tentaram buscar pessoas vivas mesmo, que sofreram algum acidente ou nasceram daquele jeito, faltando algum membro e tal, pra poder tentar ajudar, né? Isso é uma evolução, que são as próteses, né? Só que nesse primeiro, como não tinha muito ainda essa ideia de prótese mecânica nos anos 80, como que eles iam fazer isso, cara? Eles estavam só esperando algum policial morrer. Na verdade, eu li nos lugares que, tipo, a OCP fez uma cilada pra poder conseguir um corpo mais rápido, né? Não é bem a cilada, não. É porque a OCP, ela tinha total controle da polícia. Então, o que fez foi
pôr os policiais na linha de frente, esperar a coisa acontecer. Esperar o primeiro cair, né? É, o primeiro cobaia, né, velho? Ah, então quem é o azarado da história, cara? Alex Murphy. Ele tá no primeiro dia de trabalho, cara. Ele tá mudando de corporação, porque tava precisando de gente, né? Aí logo no primeiro dia, na primeira ronda dele, ele já vai com a companheira dela lá, né? A Luz. Que é uma mulher já bem estilão machona mesmo, né? É, acho que ela é sapatão, hein? O filme inteiro eu não vejo ela namorando cara nenhum. Ah, mas eu queria o Robocop, hein? É, cara, teve uma ideia assim, tipo... Ó, que é visto de ferro. Tinha essa ideia antes de fazer meio que um romance entre os dois, só que tem um porém, né? O Alex Murphy, ele era casado, né, cara? Aí eu não rolaria muito certo na história. Então eles colocaram ela só como uma amiga dele e tal. Então, eles começam a perseguir uns bandidos lá, né, velho? No depósito. Eles chegam o pessoal que roubou, né? Eles fizeram um roubo, o pessoal começa a tirar neles. Aí eles chegam numa indústria abandonada, na verdade, né? Eu não entendo, não. Todo filme dos anos 80 tem que ter um tiroteio na indústria abandonada, ou um depósito, assim, tira da pesada, MacGyver. Todo lugar tinha um tiroteio num lugar abandonado. Mas Detroit é característico da cidade, né, velho? É uma cidade, parece que tá abandonada mesmo, assim, sabe? Tipo, entregue as traças, Não, é engraçado que é um grupo de bandidos e entra só 2 policiais, né? Tipo assim, é pedir pra morrer, né? Não, é a primeira vez que o cara tá fazendo o trabalho do dia, né? Aí vai os 2, aí eles chamam reforços, os caras falam, não, daqui a 20 minutos só que eu vou poder. Aí eles vão em Eu não ia não, velho, pô, vai atrás dos caras. Não, o pior erro, sabe o quê? Fortemente armado. Vamos nos dividir. É o pior vacilo que eles deram. E a Luz tá uma cena engraçada, não sei se vocês lembram, o cara tá tipo mijando, velho. Ah, tá, Ela vacila, cara. Vai olhar o cara derruba ela. Mas aquele cara é muito escroto, ele tem uma risadinha muito feia no filme, velho. Aquele negão fica. Você vai risar de longe, velho. Então, Alex Murphy ele acaba sendo cercado, né? É uma das cenas mais trash do filme. Eles começam a mutilar ele com tiro, né, velho? É muito violento. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. Robocop é engraçado, né, cara? Ele era vendido como um herói na época, né? Um super-herói e tal. Mas você vê o filme assim, o filme é violento demais. É bem aquela ideia de filme B, né? Eu não achei não. Mas vocês sabem se ele era proibido pra menores? Porque nos Estados Unidos, filme com sangue normalmente é proibido pra menor de 18. Cara, pelo menos aqui no Brasil, na época, pelo que eu sei, as crianças iam tranquilamente ver o filme. Ah, mas até hoje. E tipo assim, tinha... Até eu vi um relato de um cara que tirou foto com um cara fantasiado de Robocop na porta do cinema, sabe, pra poder divulgar. E Robocop, tanto que era muito violento no primeiro, que nos próximos eles foram amenizando isso, porque as crianças começaram a gostar muito dele. Então, pra não passar muito essa ideia de violência e tal, eles foram diminuindo aos poucos e acabaram estragando a história. É um pouco incentivo, né? As pessoas querem ter como o herói, como o Robocop ou outro personagem que for. Aí cai naquele problema, né? Pra poder conseguir dinheiro e atingir o público em geral, eles tiveram que ir padronizando eles aos poucos e acabou matando a história. Mas então, ele tá à beira da morte naquela correria lá, né? Aí que começa o projeto, né? Dá início ao projeto Robocop. Você vê uma diferença muito grande, né, cara, nesse filme em questão de maquinário, né? Porque tem até uma cena muito engraçada. Talvez alguns anos atrás a gente não ria disso. Vocês lembram num posto? Ah, tá. Aquele cara com a barba estranha. Ele filma o cara, aí como é que ele sabe quem que é o cara? Ele não tem acesso remoto aos documentos da polícia, o registro da polícia. Pobre, depois que ele tira a foto não, do cara... ele tem que ir lá na delegacia, pegar uma espécie de um arpão que ele tem no braço, girar no computador que tem lá pra poder descobrir quem que era. No novo ele acessa direto, mas na hora que eu vi aquilo eu casquei o vídeo de rir. Pra ele fazer fio terno no computador. É que antigamente ninguém nem imaginava que ia ter wireless 3G, né? É, até a internet era... Os computadores eram em DOS, né, cara? Se eu não tô maluco, era tudo em DOS colorido, DOS verde. Né? É, o pai é que até nos anos 2000, quando um cara vai fazer algo muito bruto no computador e faz em DOS, a tela ficou toda preta. Vocês já notaram isso? É. Um computador, já. Assim, quando eles não disparam a tecla, né? Tec, 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 tec. Aí estão entrando no sistema. Tec, tec, tec.
Tem 1 minuto de aguardo. Mas o filme em si, cara, o filme é muito bom, o roteiro dele, o desenrolar da história é muito bom. O primeiro eu gostei mais. Agora tem uma cena com aquele robô do ED-109 que ele não tem superfície, na verdade, ele não é acostumado igual algumas. Então ele vai descer a escada, aí ele fica um pezinho, vai e volta, vou, não vou. Aí ele pisa e cai, velho. Aí ele chora igual um bebê, velho. Que caralho é esse, velho? Velho, aquela cena foi a mais tosca. Eu fiquei olhando e voltando, velho, rindo. Aí o Robocop ficou olhando ele lá, depois ele vai embora. Que cena foi aquela, velho? Sinceramente. Ele já passou um vilão mais ameaçador, cara. Só que ele não tem muita mobilidade. Ele é menos móvel que o Robocop. É igual o Luiz falou. Ele não consegue descer uma escada, cara. Então ele só pode andar em linha reta, né? O que não funciona muito. E o Robocop, você vê, quer ver? Tem uma cena que é muito massa, cara. Que os caras tentam estrupar uma mulher. Aí ele vai e mira exatamente no negócio. Tipo, por ela, né? Quase já tira, atravessa nela. É como se a mulher não tivesse coxa, né, velho? Passou até um vácuo ali, então um cano passa direto. aí ele solta uma frase clássica dele no filme, né? Que é Your move, creep. Your move, creep. Que ele vai atirar no outro cara, né? Mas você vai vendo muita coisa, assim, dele... Na verdade, esse filme, eles mostram muito, assim, do paralelo entre homem e máquina, né? Até onde vai a consciência humana dele, que mesmo ele sendo mais máquina do que homem, você vê que ele ainda tem um senso de humanidade ali, que vai voltando aos poucos até o fim do filme, né? Um senso também, assim, no meu olhar crítico, assim, esse roteiro, eu acho que eles quiseram mostrar que uma máquina sem homem, ela é mais fria, né? E não funciona. Acho que é mais ou menos isso que eles quiseram mostrar também. Não sei, né? Um ponto de vista meu. Talvez seja aí que uma máquina sem as mãos humanas é simplesmente uma criatura fria que tende a não cumprir o seu trabalho exatamente como foi programado para fazer. É mais ou menos mesmo. Mas tem uma cena, por exemplo, que ele chega para atacar aquele cara, né? Que ele atirou na cabeça dele. E aí o cara fala: você é policial, você segue ordens. Aí ele começa a ver que aquilo foi programado pra ele, então ele não pode atacar o cara. Não tem uma cena assim? Isso é no final. É porque ele foi criado com 4 diretrizes, né? Isso é até muito importante no filme, foi bom você lembrar. A primeira era servir o interesse público, que era proteger a população e tal, proteger os inocentes. O 2 era proteger os inocentes. Porque ele era um policial como qualquer outro, só que ele só pensava dessas quatro formas. E a terceira era cumprir a lei. A quarta, na verdade, ele não sabe, durante o filme todo, só no final que ele descobre qual que era a diretriz 4, né? Que é o grande segredo do filme. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. Quem fez a trilha sonora foi o Basil Poledouris, né, que já era conhecido aí nos anos 80, principalmente pela trilha sonora do Conan, que pra mim é uma das melhores de todos os filmes, né? O Basil Poledouris, ele é maestro, foi maestro. Cara, se eu não me engano, se eu não tô maluco, ele criou a música tema do Indiana Jones também. Não, eu acho que é John Williams o nome dos caras aqui. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. Uma das cenas mais fodas do filme é novamente num depósito lá, né? Ele enfrentando os caras de novo, pela segunda vez. Só que agora ele como Robocop e a Luz, né? Ajudando ele de novo. Aí tem uma cena muito trash, né, cara? Que é o cara batendo com o caminhão no negócio radioativo, lixo radioativo. Ácido, né? Aí ele sai derretendo lá. Help me. Cara, que ceninha bosta, velho. Molenga, né? Parece uma amoeba. Aí ele vai enfrentar aquele cara de óculos, né? Que é o cara que atira na cabeça dele. Vodka. Eles tentam amassar o Robocop lá com um negócio que amassa carro e tal. Aí ele vai ficar preso lá. Na verdade, ele não amassa carro, não. Eles jogam, tipo, como se fosse pedaços de aço. Ah, tá. Ele solta em cima dele, né? Aí ele vai ficar preso. Aí ele usa o grande truque dele, né? Que é o arpão. A USB dele, né? Ele vai no pescoço do cara. Muito louco, cara. Essa cena é foda. É o pessoal tirando qualquer. Era pra ser uma ponto .50, né? Que dá um tiro que parece que você tá jogando GTA, velho. Tipo, o trem explode lá. Muita coisa massa, cara. Muita gente não considera Robocop um blockbuster. Sabe aquele filme que a família toda vai ver e tal. Só que ele é um filme que acabou com o tempo ficando cult, né, cara? Porque é um filme que marcou a época. Ele também pelo orçamento dele e pela quantidade de pessoas que ele atingiu, ele tinha que se tornar um cult, né? As pessoas realmente gostaram do filme. É um filme que
Ninguém dava moral e acabou dando certo. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. É uma curiosidade, né? O Ed Van Halen, que é o guitarrista do grupo Van Halen, ele faz uma ponta no primeiro filme, vivendo Kevin Rosenberg, um cidadão comum que dá sua opinião sobre a greve dos policiais a um repórter. Cara, o filme ele tem muita essa intercalação com um programa de TV, que é aqueles programas tipo Aqui Agora. Nossa, Aqui Agora é uma referência muito velha, cara. Esses programas sensacionalistas, tipo... tem tudo TV aberta, todos os canais tem isso agora, virou moda. Na Globo tem, que não, fala né? de Os jornalistas da Globo mais centrados, né? Mas SBT, Band, Record, todos esses já tem esse tipo de programa. Então intercala muito com isso, cara. O sensacionalismo da TV e a violência da cidade. O Ed Van Halen tá parecendo um mendigo, cara, nesse trem. Na verdade, ele é meio assim, né, velho? Faltando dente, com a cara de vagabundo. Tinha cara parecendo que ele bebeu o dia todo e foi gravar o filme. Eu não entendo pra que eles colocaram o nome pra ele no filme, cara. Ele é um cidadão, cidadão. Ele tinha que ter um nome, né, velho? Nossa, ele fala nada com nada do negócio, ele só aparece lá. Tipo Stanley. O Stanley sempre faz uma ponta nos filmes. Falando sobre o Robocop, é que o sucesso que ele fez, né, foi tão grande, e ele deu origem a outro herói, só que um herói japonês, que foi o Giban, em 89. Cara, o Robocop explodiu mesmo. Foi. Ele ficou tão querido pelas crianças, cara, que ele acabou ganhando na época um HQ solo dele na Marvel Comics. Só que deu tipo assim umas 20 e poucas edições, não foi muita coisa não. Se não me engano foi 20... não vou falar o número certo pra poder não errar, né, cara. Crossover dele com o Exterminador anos depois. Ele ficou bem popular, né. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. Então, cara, vamos dar spoiler do final, né? O filme é de 1987, você não viu até hoje. Pausa o podcast aí. Não vi, né? Pausa o podcast aí, mas se você tiver culhões pra ouvir o final, a gente vai contar pra vocês aí. Então, o final, cara, é muito foda, porque após ele descobrir tudo, o que aconteceu com ele, descobrir que ele era o Alex Murphy, dele se redescobrir, na verdade, né? Ele chega à base lá da OCP, né? Lá em cima, e descobre quem é o grande vilão lá, que é o... Richard Dick Jones. O cara tem nome de pinto no nome. É um nome meio pornô desse cara. Aí, cara, que você descobre o que era a Diretriz 4, velho. Ele não podia ferir ninguém da OCP, né? Igual a gente falou. Então, logo quando ele vai tentar atirar no cara, ele não consegue. Aí aparece lá a Diretriz 4, que não pode atirar, né? Aí só que os caras dão um vacilo de falar, né, velho? Aí ele pega o chefe lá pra poder servir de escudo, o chefe da OCP, o Jones, né, pega o chefe da OCP. Aí o chefe da OCP já manja, né, que o cara é funcionário, então ele não pode ser atingido. Aí o que ele faz? Ele dá uma desperta ali, né, cara? Além dele falar, ele dá uma cotovelada na barriga do cara. Você está admitido? Pá! Aí vai o grande final, né, cara? O cara toma tiro pra caralho, cai na janela. Aí tem outro stop motion tosco dos bracinhos dele, balangando assim. Mas é muito massa, cara. Em inglês, então, a voz do cara é bem mais sinistra, né? Nick, you're fired! Thank you. Aí o cara cai, muito foda, cara. É um filme massa. Papel, né? É uma grande sacada desse final é o que? O chefe da OCP lá, ele vira pro Robocop, né? Aí ele fala, bom tiro, filho, qual o seu nome? Aí o cara fala, Murphy. Aí você vê que ele já tá tendo consciência de quem que ele é, né, cara? Graças a Deus, né? Um papel bem importante, né? Fui conversar com ele que a vez que ele saiu da... Ele descobre quem são os matadores dele. Aí ele vai sair todo putão lá. E aí a mulher entra na frente dele e começa a conversar com ele. Mas aí eu revelo o nome dele. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. Então, gente, algumas curiosidades para contar aqui. Primeiro que o personagem foi inspirado em alguns personagens também robóticos que combatem o crime, como o Homem de Ferro, o Juiz Dredd, que não é exatamente robótico, mas ele é um personagem futurístico, né, com mais ou menos os mesmos conceitos do Robocop e o Ron. Esse Ron mais desconhecido, né, cara? Ele era um personagem de quadrinhos, cara, da Marvel, nem eu direito tinha ouvido falar dele. Eu sabia do Ronan, agora o Ron... Tão estranho, cara, que a história dele eu li um pouquinho, parece que ele é a espécie de uma máquina que tem uma alma humana.
Algo trash, assim. O Juiz Dredd, por exemplo, ele não é um robô, sabe? Mas eu acho que é meio por causa da personalidade dele, que é meio robótica. E todos assim no enredo do Dredd, você percebe isso. Você não tem muito aquela visão humana. Depois do estrondoso sucesso do Robocop, foi produzido o Robocop 2. Foi lançado em 1990 e a principal diferença dele pro primeiro foi a troca do diretor e do roteirista, que eu acho que seja um dos principais motivos de ter sido um fracasso total. Cara, apesar que o roteirista é o famosíssimo Frank Miller, né, cara? Nem ele salvou a história, né, cara? Não, eu acho que o problema foi um pouco ele também. O Frank Miller, ele tem, assim, a capacidade de fazer um 8 ou 80. Ele é um dos roteiristas que ele tem a capacidade de fazer um 8 ou 80. Ou é bom ou é ruim. Então a gente pode colocar aí o 300 e o The Spirit, que são dele também. Você pode citar assim. É porque eu lembro, na verdade eu conheço o Frank Miller por duas obras dele, né? Que é o Cavaleiro das Trevas, que ele foi criado até antes do filme do Robocop. A outra obra dele que eu li, a minissérie dele intitulada só o Wolverine mesmo. Na verdade eles deram uns 3 nomes pra esse negócio. Dívida de Honra, Wolverine e Eu Wolverine, né? Passou um período muito tenso no Homem-Aranha. Assim, eu acho que o que eu colocaria aí, fase do Frank Miller não foi boa. Apesar de ser consagrada por uma boa quantidade de pessoas. Pra mim, né, como um fã do Homem-Aranha, não foi uma boa participação. Né, tem inversão de arcos aí totalmente viajados mesmo, igual com mistura de magia e voodoo, né? Eu realmente não rebenta, né? Gostei muito, né? Esse não é exatamente, não é um inimigo pro Homem-Aranha enfrentar, né? Não é o que a gente está acostumado a ver. Homem-Aranha é um heróizinho comum, né? Enfrenta. Cheio de falhas, tá sempre apanhando. Isso, tem de enfrentar inimigos assim desnecessários. No filme mesmo, o Robocop 2, volta de novo, né, Detroit e tal, porque ali é a base de operação dele, né? Então, Robocop, cara, tem um negócio muito interessante nesse segundo filme, é que o que aconteceu, qual o Douglas falou, o sucesso que teve do primeiro, né? O grande público de Robocop, cara, eram as crianças, então eles acabaram inserindo crianças no segundo filme, tanto no papel de vilões, né, como de... em geral, cara, você vê que aparecem mais crianças no 2. É mesmo, mas aquelas crianças eram muito ruins, principalmente aquelas que estavam tomando banho e ele foi lá e tocou elas. Peraí, eu não vi essa cena não. Não, vocês não lembram, não. É uma cena em que tem crianças tomando banho no hidrante, no meio da... tá. Nossa, isso é contra a lei. Correu um suor aqui na minha testa que agora. Que cena é essa? Lembrou agora? Lembrei. And now, a word on nutrition. Shit, he's fucked up. Então, cara, o enredo dele gira em torno de uma droga que tá tornando todos na cidade dependentes, né? É uma droga que na verdade não existe na vida real. Eles deram o nome de Nuke. É que ela pode ser assemelhada a muitas drogas que tem por aí, né, cara? Heroína, cocaína, que acaba com a pessoa, né? Apesar, cara, do grande nome, da força do nome do Frank Miller, eles ignoraram fatos muito importantes, cara, da história. Eles tiraram o sangue que tinha no primeiro, que era excesso, num filme bastante violento, eles amenizaram um pouco. A necessidade de manter, por exemplo, erros de continuidade grotescos, cara. No primeiro filme, por exemplo, o Robocop ele se alimenta de uma papinha, velho. Você lembra disso? Papinha de neném. Isso. Então dá a entender o quê? Nunca mostra ele aberto, né, na verdade. Só que dá pra entender que ele tem um estômago, né? Pra ele precisar de ter que ter uma papinha, ele devia ter um estômago. Nesse filme tem uma parte muito escrota, cara, que eles desmontam ele todo, que eles prendem ele lá, que vai perseguir os caras que fabricam essa droga Nuke. Aí eles desmontam o Robocop todo, cara. Então, a parte maior é do peito pra cima dele, ou seja, a parte do estômago já era. Como assim? Não tinha coerência com o primeiro. Apesar deles manterem o Peter Wheeler no papel do Alex Murphy, esse filme ele foi bem triste, cara, em questão de roteiro. Não ficou legal. Tanto que eu acho que o ator nem quis fazer o terceiro por isso mesmo, viu? Foi desandando foda a franquia a partir daí, né? Eu acho, tipo assim, o que eu acho que talvez salvaria o filme é eles abordarem melhor uma coisa, um assunto assim que no roteiro eu senti que poderia ser
ser explorado melhor, que é a questão da luta entre homem e máquina no mesmo corpo. Então, esse trem muito grotesco, cara. Tipo, no início eu falei, poxa, pode ser interessante, mas acabou não foi interessante. Que eles fizeram o quê? O Robocop, como a gente disse no início, ele tinha 4 diretrizes, né, principais. E nesse filme, eles colocam trocentas diretrizes nele, porque veio esse papo, o Robocop é violento, o Robocop ele tem que ensinar as crianças. Já começaram a escrotizar o personagem aí, né, velho? Aí tem uma cena muito tosca, porque tem uma gangue, ó pra você ver, cara, olha que trash, tem uma gangue de crianças que jogam beisebol, ela e o treinador invadem lá um mercadinho, aí ele chega, né, pra prender. É, esse mesmo. Um mercadinho dos... Eu esqueci o nome. De um vézinho. Ele vai prender as crianças, ele antes vai dar uma aula de nutrição. Não, crianças, antes eu tenho que falar que a nutrição é importante pra vocês, sabe? And now, a word on nutrition. Shit, he's fucked up. É muito escroto, cara. E o cara, as crianças olham pra ele assim, é tipo, ele não vai fazer nada com a gente, né? As mães fogem, cara. Fica muito escroto, cara, porque toda pessoa que ele vê fazendo uma coisinha de errado, ele fala, não, cidadão, você está fazendo isso errado, o modo certo é esse, então vamos falar agora de nutrição. Ficou uma bosta, cara. Isso, né? Eu acho que, tipo assim, o que estraga a maioria dos filmes americanos é exatamente essa questão deles quererem fazer todo filme pra todo mundo pra poder arrecadar muito, né? Tipo assim, parece que tá morrendo de fome, né? Que não pode nem fazer filmes dirigidos a ser... cara, o primeiro ele foi assim foda pra caramba, original. O filme ele foi trabalhado de uma forma boa. O 2 ele já pegou a ideia do primeiro, eles tentaram mudar muito a ideia do primeiro, na verdade. O nome mesmo, Robocop 2, é porque eles quiseram recriar, o projeto Robocop deu tão certo assim, ao olhar da população e da própria OCP, que eles queriam replicar esse projeto. Só que tinha um grande problema, né? Porque eles mataram o cientista criador no primeiro filme. Aí várias tentativas escrotas, você lembra, Douglas? Sim, que eu acho assim, além das incoerências, foi que eles pareciam quiser fazer ali, era praticamente um reboot da coisa que esqueceu tudo ali pra trás. Tudo assim que foi construído no primeiro poderia melhorar no segundo. Continuação, né? Pareceu mais um reboot. Então, uma coisa que o Heriberto andamos percebendo quando a gente conversava, né? O Heriberto lá, que era um amigo meu, que quanto mais dinheiro você tem pra fazer certa coisa, menos criativa ela fica. Então, o Robocop 2 tinha um orçamento maior, poderia fazer coisas maiores, portanto, acho que foi isso que estragou ele. Cara, e as pessoas já tinham aquela boa visão do primeiro, né? Muita gente foi ver o segundo. Tinha expectativa muito boa, né? Só que aí eu acho que pelo menos a gente que lembra assim, caiu muito, né, o conceito. Tinha uns testes bizarros, cara, pra fazer o Robocop 2. Porque os caras que participavam do projeto lá involuntariamente, eles começavam a pirar foda, atirar na própria cabeça. Era um robô mais escroto que o outro, sabe? Talvez esteja errado com o que eu vou falar, mas o Frank Miller, se ele fosse utilizar essa história numa revista em quadrinhos, talvez funcionaria. Só que a história que eles utilizaram no filme, talvez na mídia de quadrinhos aquilo ficaria interessante. Mas como filme, cara, ficou muito tosco. Até o Robocop 2, que é o grande vilão do filme lá, que é o que deu certo, entre aspas, cara, ele é muito tosco, cara. Eles continuam com a ideia do stop motion, porque naquela época o stop motion era o top de efeitos especiais. Não tinha muito recurso pra fazer naquela época, além de bonecões eletrônicos e stop motion. Era outro. Tem um antigo, quer ver um exemplo de stop motion que o pessoal dá moral? É um filme chamado Fúria de Titãs. Ele foi até regravado e tal. O primeiro, tinha muitas cenas de stop motion dos monstros. Isso, esse mesmo. Foi realmente bom. Cuidado do Teseu. São carinho. O qual? O atual? O Fúria de Titãs, mais ou menos. O 2 eu não vi direito, não, mas falar que é porcaria. Infelizmente, quando vai ter um 2, se cria muita expectativa em cima do primeiro e sai ruim o segundo, né? Poucos que vão ter, assim, uma grande recepção, um 2, eu falo. Os únicos, assim, que eu conheço, assim, que deram certo, eu conto no dedo. Os exemplos que eu posso citar é o Tropa de Elite e o Homem-Aranha 2. Muita gente acabou achando
ruim, assim, a questão de ter menos ação no 1, mas esquece o que foi explorado, o personagem criado no 1, né? Normalmente as franquias sofrem esse problema de quando vai criando o 2, o 3, vai cada vez desgastando mais a história. Dificilmente uma vai fazendo uma que cada vez vai ficando melhor. Isso é complicado mesmo, se você for olhar por esse ponto. And now, a word on nutrition. Jed, he's fucked up. Outra coisa que eles exploram nesse filme, além do que a gente falou aí, é o 3D, né, cara? 3D dos anos 90, porque o Robocop 2, o rosto dele aparece numa tela, né? Num 3D muito ruim, isso, cara. rapaz, quadradinho fura. Ah, ele fica, ó. Play 1 style. Eu tenho medo até hoje daquele vilão. Eu nem dormia direito. Cara, ele de humano, acho que era só os olhos do cérebro, é muito feio, cara. Aí parecia projetando a face dele na tela, né? Era pra ser assustador, né? Eu dei crise de riso. Porque, tipo assim, quando eu era pequeno eu vi aquele negócio, me deu medo mesmo. Mas depois, quando você vai ver de novo, ver aquele cérebro toscão. Ah, tem muita cena trash nesse filme. Tem briga no fliperama. Os meninos tudo junto lá, jogando fliperama, cara, como se fosse algo fora da lei, sabe? A Robocop luta com o cara lá dentro do... Ah, cara, esse filme foi muito triste, cara. Nem o combate final salva, né? Que ele pula no robô. Gente, o Robocop, pra poder queimar o chip, ele pega de alto, então o choque que eu considero o choque mais escroto de todos tem, mano. Pra zerar as diretrizes, é isso mesmo. Mas ele começa a dar o cara tá forçando a tremida. Era mais pra ataque epilético, né? O Peter Weller não tinha muita expressão não também. Tem, né? Que outro papel que você já viu? Eu não lembro dele em outro papel além do Robocop. Prison Break, que é isso, cara? Ah, se bem que eu vi só o início de Prison Break, eu não vi a série toda. Hoje em dia ele faz muita palestra, porque parece que ele é professor de alguma coisa, não lembro do que exatamente. Ele até hoje, o pessoal olha lá, o Robocop e tal. And now, a word on nutrition. Jed, he's fucked up. Eu acho plausível, assim, a desculpa do Frank Miller de falar que o roteiro saiu ruim, os produtores começaram a colocar notas e mais notas para poder cancelar muita coisa que pôs no roteiro. Mas ainda assim eu não acho que, tipo assim, pelo começo e fim, eu acho que foi um fracasso total esse roteiro. A recepção da crítica na época mesmo foi totalmente desfavorável, cara. O orçamento dele, eu tô olhando aqui, foi de 35 milhões. O primeiro foi 13, né? Olha pra você ver a diferença, né, cara? Quase vezes mais. O primeiro filme, ele apesar de ser 3 milhões, ele rendeu uma receita de 53 milhões. O segundo, ele rendeu um pouco menos, de 45. Apesar da produção de 35 ele render 45, acredito eu que ele perdeu muita grana aí. Frank Miller, ele sempre foi roteirista de quadrinhos, não de cinema. Então contrataram 2 roteiristas que eram amadores, né? Não eram formados na área, não tinha nenhum trabalho na área, contratou 2 roteiristas amadores para fazer um trabalho simplesmente sujo. Muito ruim mesmo. O filme realmente não tem conciliação nenhuma, esqueceram o primeiro, não teve uma construção alguma. Foi realmente feito pelas coxas. E olha que eu quase comprei o box do Robocop, ainda bem que eu não comprei. Jogar dinheiro. Você comprou o Poderoso Chefão, né? Valeu mais a pena. Olha lá, tava falando do Ron. Pode falar, Douglas. Luiz voltou já. Douglas. Ei, hello. Caiu de novo. Puta merda. Não é água não, só vem do alambique. E o Ron vem da puta que... Hã? Oi. O que você tá cantando aí, velho? Que porra de música é essa, velho?